Muito boa noite, bem-vindo ao Grande Entrevista. O nosso convidado de hoje é um académico, docente universitário, doutorado em filosofia, autor de várias obras com destaque para O Retorno do Bom Selvagem. Falo do Dr. Severino Ngüenya, a quem agradeço desde já a presença neste espaço, onde terá a oportunidade de analisar vários temas, dentre eles a política, a ética, a democracia, o modelo de governação nacional, os desafios de crescimento com desenvolvimento. Muito bem-vindo ao programa. Muito obrigado. Talvez comece eu por dizer uma coisa, não é? Que parece que estou a fazer uma espécie de carreira na STV. Normalmente eram tipos feios que me entrevistavam, esta vez tenho uma senhora bonita, espero que seja isso um bom início para a entrevista. Com certeza, ao analisar estes temas será uma boa entrevista para os nossos telespectadores. Dr. Ngüenya, Moçambique é um país com uma grande diversidade sociocultural. Como é que caracteriza a governação em Moçambique, tendo em conta esta diversidade cultural, e qual seria o modelo de governação desejado neste contexto? Quer dizer, o que mais caracteriza Moçambique no sentido atual em relação à governação, penso que não é tanto a dinâmica e a diversidade de caráter cultural quanto a diversidade de caráter social. O caráter cultural foi aquilo que se fez e se combateu desde o nascimento da Frelimo, onde os proto-partidos nacionalistas tinham um caráter étnico-tribal, e toda a história de Moçambique é um esforço para diminuir o fosso entre as diferenças culturais e criar uma nova cultura que se chamou de moçambicanidade. Isso existe, mas como eu defini uma vez num livro, num artigo, a moçambicanidade é já lá, é um já, mas também é um ainda não. Quer dizer que a cultura moçambicana é alguma coisa que foi construída, de um lado, pelas veleidades coloniais, mas, por outro lado, pelo grande esforço que a Primeira República, ou se quisermos, aquela democracia de tipo particular, que foi a Primeira República Moçambicana, que vai da independência até a cessão dos conflitos e dos acordos de paz de Roma, esforçaram-se para manter vivo. Essa é a moçambicanidade. É um já, mas ao mesmo tempo é um ainda não, porque, como toda a cultura, é uma coisa que se vai construindo, vai se fazendo. Então a moçambicanidade é um processo que, apesar de existir, tem que continuar a ser construído, a ser feito, e temos que contribuir todos para que isso seja uma realidade. Ora, o grande fosso, o grande problema está na emergência de uma segunda república depois dos acordos de paz, que criou uma espécie de individualização do tecido comunitário. Quer dizer que emergiram classes com muito mais posses, indivíduos que vão se enriquecendo muito, mas sobretudo fomos esquecendo alguns valores da Primeira República, como a ideia do nosso povo, de estarmos unidos, estarmos vigilantes uns em relação aos outros no sentido positivo. Quer dizer, para petricharmos com as nossas inteligências, mas tendo em conta sempre o sentido comum, o fato que Moçambique tem 23 milhões de pessoas e que todos deveriam supostamente ter que comer de manhã e tarde e à noite, deviam satisfazer as necessidades mínimas de existência, educação, habitação e etc. De facto, isso não existe, mas aquilo que é manifestamente presente no imaginário coletivo das populações é um fosso que se vai criando. Se me pergunta o que a governação tem que fazer, é que ela tem que estar muito atenta para que discrepâncias não surjam, novos conflitos não surjam, e desta vez não seriam nem éticos, nem tribais, nem partidários, mas entre aqueles que são possuidores, quer dizer, que têm muitas posses, e aqueles, de facto, que vivem numa miséria, que faz de Moçambique 3 ou 4 países, ou então países com velocidades alternas e muito diversificadas. Tocou aqui num conceito muito em voga no discurso político da atualidade, que é a questão da moçambicanidade, e isto vem acompanhado também do discurso da unidade nacional. Qual é o real significado destes conceitos, tendo em conta este contexto também de surgimento de novos discursos que vão em contramão no sentido de enaltecer também o regionalismo? É preciso ressituar a ideia do nacionalismo africano, digamos assim, na sua perspectiva e no seu contexto histórico. Recordar-se que já desde o início do século XIX, mas sobretudo a partir do início do século XX, 1912, nós temos os panafricanistas que começam. A ideia deles não é libertar os espaços africanos na geocolonização portuguesa,
ou europeia, não é criar um Moçambique ou uma Angola, mas é criar aquilo que Nkrumah vai chamar de Estados Unidos da África. É uma ideia de Garvey, é uma ideia de Dubois, é uma ideia que nós temos praticamente naquele que chamavam África de alma mater, toda a luta das diásporas. Quando em 1945 abre-se o caminho para as independências africanas, é o 5º Congresso de Manchester, o discurso de Nkrumah quer uma África unida, quer os Estados Unidos de África. Este projeto não foi levado a cabo a bom termo, porque outros projetos de sociedade surgiram, sobretudo na divisão do grupo de Monrovia e de Casabranca, em que grupo como Senghor ou Foi de Bonnier queriam que as independências fossem nos espaços geopolíticos. Então nós corremos a fazer independências em espaços da colonização europeia, mais conhecidos pelos próprios europeus do que nós próprios. Ora, a partir de 62, com a crise do Congo, começam as veleidades étnicas. Depois temos a guerra do Biafra, logo a seguir na Nigéria, com mortos em quantidade incrível, que foram continuando e cujo ponto mais elevado vai ser aquilo que vamos encontrar no Ruanda com os massacres em Tutsis e Tutsis. Ora, para que as independências africanas fossem possíveis e para contrariar o projeto neocolonial que começava a emergir já, sobretudo, através da França, na década de 50, com a ideia da RDA do De Gaulle, os países africanos, nesses espaços de colonização europeia, tinham que se unir. Então, quando a Frelimo é criada em Moçambique, ela, como eu disse antes, nasce como unidade de grupos diferentes e nasce com a ideia que só uma unidade nacional pode garantir a que a gente chegue à liberdade e à independência, que é aquilo que procurávamos. Isto vai durante todo o período da guerra e vai continuar até, como eu disse, toda a Primeira República. Isso não obstante, os nacionalismos, ou os micronacionalismos, não foram completamente eliminados. Os aspectos étnico-tribais existiram e continuam a sobreviver. Aliás, muitas pessoas acusam o Grupo do Sul, aqui a Protenso, talvez a senhora também, de ter quase feito da tribalização no poder e na política alguma coisa de importante, de maneira que fomos tendo gente do Sul a governar. Isto cria anomalias enormes. E o reconhecimento desta tribalização que existe em Moçambique, no inconsciente coletivo, não tanto do povo quanto de certas lideranças que utilizam as diferenças ou as pertenças étnicas para reivindicar espaço no poder, começou-se a manifestar logo a seguir os acordos de Roma, com a criação do grupo dos amigos de Gaza, de Inhambane, de Manica, de Sofala, etc. Começou a manifestar-se e teve reconhecimento do próprio partido do Frelimo a partir do momento que os candidatos às últimas presidenciais vinham todos de zona centro-norte. Quer dizer, era um reconhecimento que havia um problema étnico norte ou sul. Ora, quando a gente escolhe um dirigente político, a gente escolhe um dirigente social, em qualquer instituição, a gente tem que escolher quem é melhor. Quem é melhor em termos de capacidade, de reconhecimento, e capaz de aglutinar as diferenças dos diferentes para guiar o país ou o povo a um certo objetivo. Ora, nas últimas eleições, o indivíduo que tivesse todas as qualidades, mas que tivesse o grande defeito de ser do Sul, não poderia estar na concorrência às presidenciais. Os 3 candidatos primários da Frelimo vinham todos de províncias do Centro e do Norte. Os 2 candidatos que se acrescentaram, quando houve a última reunião do Comitê Central, vinham do Centro e do Norte. Quer dizer que existe um reconhecimento do fato étnico-tribal que é um mal para Moçambique. As pessoas têm que ser escolhidas por aquilo que são capazes de fazer. Quero insistir sobre o fato que a etnicidade ou a etnia pertence a um grupo, a uma língua, não é um mal. A senhora fala uma língua e essa língua, essa cultura transmite a sua filha ou ao seu filho. Mas não diz se é Xangana que os seus filhos são contra os Macondes, ou não diz se é Seda que são contra os Macuas. Transmite simplesmente um valor. Agora, o uso que certos políticos fazem de certas pertenças para reivindicar espaços do poder, o oportunismo político é aquilo que eu chamo a tribalização da política. Isso constitui um problema. Está aqui a dizer que está a emergir na nossa sociedade um pensamento de rotatividade no poder por etnias. Eu não direi por etnias. Aquilo que é certo é que nas últimas eleições era claro para todos e pelos pré-candidatos apresentados que o candidato não podia ser entre Maputo e Inhambane. Tinha que ser do centro para cima. Isto tem a ver com todo um processo histórico que começa com a fundação da Frelimo, aquilo que aconteceu durante a guerra e uma certa imagem que começou a subentrar nos imaginários coletivos,
que os dirigentes tinham que vir do Sul e talvez uma certa arrogância de algumas pessoas deste mesmo Sul que pretendiam ou pretendem, direto ou indiretamente, que eles tinham melhor condições, mais prerrogativas para governar, que também é uma geneira autêntica. Como é que analisa as últimas eleições de 15 de outubro, tendo em conta aquilo que foi o performance de cada candidato na corrida eleitoral? Se me permite, eu vou dizer que eu tenho outros pensamentos em relação a isso. A primeira coisa que eu diria, das três que me parecem, acho que emergiram com mais força, primeiro foi a emergência de uma classe intelectual moçambicana que eu chamo de ciberintelectuais. Os ciberintelectuais são aqueles que ocuparam os espaços televisivos, acompanhando as eleições, fazendo comentários, fazendo análises políticas, fazendo apologias a um grupo ou a outro, uns criticando, outros elogiando, num debate que de debate só tinha a palavra, porque muitas vezes não era contraditório, mas acabava por focalizar-se em apoios ou contra-oposições a grupos ou a partidos políticos. A história de Moçambique tem muitos intelectuais. Tivemos intelectuais com as Noémias de Souza, também na década de 40, tivemos intelectuais ligados aos meios de comunicação, o Brado Africano, tivemos intelectuais militantes, os mondlanos, os xissanos, durante a Guerra da Libertação, tivemos militantes orgânicos, os Jorge Rebelo, os Oscar Monteiros. Depois, a partir da década de 80, sobretudo a questão da UFIX, nasceram intelectuais mais ligados à ciência política, comunicação, antropologia, sociologia, vieram mais ou menos filósofos. E um dos elementos mais espetaculares das últimas eleições foi a emergência de uma nova classe, que eram esses jovens intelectuais, alguns brilhantes, até com ideias claras e interessantes, mas que ocuparam, de facto, o espaço, digamos assim. Há um sociólogo chamado Kaufmann dizia que cenarizaram a vida política e as eleições moçambicanas. Isto é o primeiro aspecto. Quando diz que cenarizaram, é numa perspectiva negativa da sua contribuição? É neutra, pelo momento. Mas eu vou lhe dizer o seguinte. Aqui, a política tem que ser... A democracia, sobretudo, tem que ser um debate em que todo o povo pode participar. E isto é uma veleidade da democracia que começa desde que ela tem origem, a chamada ágora grega, até os tempos nossos. Mas nós nunca conseguimos fazer com que toda a gente de facto participasse. Pela complexidade das nossas sociedades, pelos espaços geográficos, pela diferença de problemáticas que vão surgindo, acabou-se optando por a política representativa. Mas o sonho foi sempre ter as pessoas que pudessem participar. Ora, os mídias, sobretudo a televisão, podem, melhor do que os meios de comunicação precedentes, jogar este papel. E a impressão que a gente pode ter a priori é que eles jogaram este papel porque a televisão ocupou o espaço geográfico moçambicano. Quer dizer que havia gente que falava, gente que ouvia, mas havia gente que participava através de telefonemas e etc. Esta cenarização da vida política só aparentemente aumentou o nível de debate democrático. Primeiro, porque se olhar para os jornais escritos, eles vão de Júlio Nyerere até Eduardo Mondlane. Nas zonas suburbanas não há jornais. Se olharmos para as televisões, vemos que as televisões ocupam o espaço geográfico, mas não ocupam o espaço humano. Mais de 70% da população moçambicana não tem televisão, não tem eletricidade e por isso não pode seguir estes debates. Então, praticamente, vemos uma aparência de uma política que eu vou chamar de hiperpolítica, mas de facto o que aconteceu com os comentários que nós tivemos, todos orientados para um grupo ou para o outro, foi aquilo que eu posso chamar pós-política. Porquê? Porque não se debateram ideias. A política tem que ser uma controvérsia de ideias, projetos de sociedade diferentes. Eu penso fazer isto e desta maneira. A gente chama um projeto. O que nós vimos foi um debate em que a gente tinha que votar para um candidato porque era contra o outro. Ou porque tem uma história, ou porque não fez luta de libertação e não fez guerra de resistência, mas em termos de projetos de sociedade, o nosso debate, aquilo que foi o processo eleitoral, foi extremamente pobre. Por isso foi uma política sem política, ou se quisermos, uma política sem ideias, ou se quisermos ainda, uma política que eu chamo de pós-política. Nesse sentido, quando fala de uma política sem ideias, fala da ausência de um projeto político, como é que avalia aquilo que foi o desempenho dos candidatos na corrida eleitoral? Não foi uma corrida eleitoral de candidatos e não foi uma corrida eleitoral de ideias.
não foi uma corrida eleitoral de partidos, foi uma corrida eleitoral de aparelhos. Eu chamo isso de aparatos. Se olhar para o que aconteceu, os 3 partidos que conseguiram que a CNE lhes autorizasse a participarem nas eleições presidenciais e legislativas eram aquelas que tinham os aparelhos maiores. Estou a falar da Frelimo, da Renamo e do MDM. E quando as eleições começaram com esses 3 partidos, quem ganhou é quem tinha o aparelho maior. Quer dizer que nós saímos da política, que é um debate de ideias, à aparatocracia, a grandes aparatos, que quanto maior eles são, mais possibilidades têm de atingir as populações onde se encontram e levar as pessoas a votar para eles. Uma vez mais, pobreza de ideias enorme, quase total, sem ideologias que tinham caracterizado a política moçambicana na Primeira República, havia ideais, bons ou maus que fossem, mas aqui entramos na luta de aparelhos e o aparelho maior ganhou. E quando ganham os aparelhos, sabe o que acontece? É que toda a gente entende que a única maneira de poder ganhar eleições eventuais no futuro é aumentar o nível de aparelhos. E como é que se explica que o eleitorado compra os sonhos que os candidatos vendem na corrida eleitoral? Eu não sei se os candidatos compram os sonhos. Os candidatos compram aquilo que os aparatos dão. Os aparatos deram showmícios, deram algumas malhas às pessoas, deram algumas ilusões. E foi isso que as pessoas compraram e foi nisso que as pessoas votaram. Mas é muito difícil dizer que compraram sonhos quando os aparelhos, os candidatos e os partidos de sonhos apresentaram poucos ou quase nenhum. No cômputo geral, como é que analisa a participação do eleitorado nestas últimas eleições? Isso tinha que ser... Uma análise sociológica seria interessante ser feita. Nós vimos muita gente, a primeira discrepância que a gente pode ver que existiu é que durante os comícios havia muita gente que estava na rua quando os candidatos passavam. Imagine quando a Cama chegou a Gaza ou quando chegou no norte de Moçambique, que se pensava que seria praticamente uma enorme fola, uma massa de pessoas a votar por ele. Quando chegou no processo eleitoral, nas votações, uns porque não estavam registados, outros porque tinham outras prioridades e diziam, eu vi um chapeiro dizer na televisão, eu tenho que ir conduzir o meu chapo, eu tenho que ir ao mercado, dizia uma senhora, porque isso dá-me de comer e a política, afinal de contas, não vai mudar absolutamente nada e não vai responder às minhas exigências principais de base. Então, é muito difícil analisar o que aconteceu, mas a verdade é que houve uma ilusão de uma grande participação de massa nas eleições antes do processo eleitoral e quando fomos ver os resultados vimos que afinal de contas as pessoas estavam mais interessadas nos showmícios ou a ver espetacularmente nas províncias onde não há nada alguma coisa acontecer quando passava um candidato e as manifestações que ocorriam. A CNN já divulgou os resultados destas eleições onde coloca a Frelimo, o seu candidato, no topo, neste caso como sendo os grandes vencedores, a Renamo e o MDM vem a seguir. Entretanto, antes mesmo do Conselho Constitucional validar estes resultados, estes partidos, a Renamo e o MDM, já contestam os resultados. Que leitura é que faz da credibilidade das eleições perante esta contestação e associando aquilo que poderia ser a cultura democrática multipartidária no nosso país? Sabe, os filósofos estão preocupados com o bem comum. Estão preocupados com o facto que nós pertencemos a um país e a um povo constituído por 23 milhões de pessoas. Nós somos resultados de uma educação que foi feita em Moçambique, primeiro pela Frelimo, da Primeira República, depois feita pela Segunda República, e nós somos gratos a isso. Mas quando formam filósofos como nós somos, quando formam sociólogos, antropólogos, formam-nos para darmos uma contribuição que é particular. Não somos mal educados, não queremos destruir nada, não estamos contra ninguém. Até temos aquilo que um filósofo espanhol, Ortega y Gasset, chamava a gentileza do filósofo. Isso não obstante, temos o dever de dar uma contribuição que se quer axiologicamente engajada, e o nosso engajamento é em favor do povo, mas com um certo destaque em relação a uma força política como a outra. Ora, digo isto para dizer que o que está mal na nossa pequena democracia é, vou chamar assim, o modelo democrático que nós temos, que por muitas razões não corresponde ao imaginário coletivo e às possibilidades do país. Em termos de compreensão, eu já disse, em primeiro lugar, que nós tivemos eleições sem ideias. Se a senhora me dissesse, imagine que houvesse ideias e cada partido tivesse escrito 50 páginas bem articuladas sobre
os objetivos e as modalidades de cumprir com os objetivos propostos. 90% do nosso povo que não tem educação não iria entender. Então quer dizer que, mesmo que tivéssemos programas políticos que não tínhamos, as pessoas não podiam entendê-las e, portanto, não podiam votar conhecimento de causa. Isto é uma anomalia. A segunda coisa é que eu falei de aparelhos e não de partidos políticos, que tendem a crescer. Os aparatos são grandes e são enormes. O que eu quero tentar explicar é que a quantidade de dinheiro que se gastou nas eleições, todos os partidos confundidos, não estou a acusar nenhum partido em particular, entre avionetas, aviões, carros, hotéis, malhas, dísticos, momentos de canais na televisão, etc., para um país como o nosso, onde mais de 70% vivem numa miséria extraordinariamente profunda. Foi muito dinheiro. É escandaloso nos Estados Unidos, país mais rico do mundo, o dinheiro que se gasta para um processo eleitoral. Num país como o nosso, o que se gastou, sem ter nenhuma confirmação, nenhuma estatística, é capaz de equivaler ao orçamento das 5 províncias mais pobres durante 2 anos. Isso é escandaloso. Ora, o que é que estou a tentar dizer? Estou a tentar dizer que talvez seja necessário pensarmos em profundidade no nosso modelo de participação política. O nosso modelo de participação política vota deputados e, sobretudo, um Presidente da República, a quem nós damos poderes excessivos, mais do que Luís XIV, o que chamava o Estado sou eu, o Rei Sol, tinha no tempo dele. E que era preciso, em vez de pensarmos numa democracia que vai de cima para baixo, redescobríssemos espaços mais localizados de participação. Estou a tentar dizer que as nossas mães e pais não sabem o que é um partido ou uma partidocracia. Não sabem ler um projeto político de um partido ou de um outro. Mas eles sabem quais são as próprias necessidades, o que querem, do que é que precisam, quais são os imperativos nos distritos, das localidades, até naqueles espaços que na Primeira República chamávamos espaços de grupos dinamizadores ou dos círculos. Se a democracia fosse votar sobre projetos concretos de sociedade nos espaços em que as pessoas vivem, a língua e a linguagem da democracia seria mais compatível. Estaríamos menos na luta de partocracias, menos na luta entre partidos parocráticos sem ideias, e estaríamos mais em projetos concretos de sociedade, para tentarmos dar uma dinâmica, de um lado mais participativa, do outro lado mais engajada com aquilo que são os problemas reais das pessoas. E que países é que poderiam inspirar Moçambique em termos de modelo democrático? Olha, não queria entrar sobre aquilo que pode ser os países que podem inspirar modelos. O que eu quero dizer à senhora é o seguinte, é que a democracia são duas coisas. A democracia são valores, é a dimensão filosófica ou axiológica, quer dizer que demos kratos, quer dizer as pessoas, demos é o povo, cracia é a maneira como o povo se governa. Isso tem um valor que ganhou uma dimensão universal. Isso é desde o século V a.C., que os gregos dizem com orgulho que nós somos um povo que não é uma aristocracia, que não é uma oligarquia, mas o povo participa e dá a sua própria opinião sobre aquilo que acontece. Ora, a democracia tem um segundo elemento, é a organização das instituições. Quando a gente vê como as democracias funcionam no mundo, os Estados Unidos são um sistema federal. A Inglaterra tem uma monarquia, como os países nórdicos. A Suíça tem uma democracia direta. A Alemanha é federal. Há semipresidencialismo na França. Cada país inspira-se nos mesmos valores, mas a maneira como equaciona as instituições da democracia varia de país em país. De que é que depende essas instituições? Da história real de cada povo. Então, o grande problema da democracia moçambicana é que nós inspiramos-nos em modelos que não correspondem ao nosso estilo social. O grande desafio dos intelectuais que nós somos e dos políticos não é ir inspirar-se num outro país e povo, numa outra nação ou Estado. É mergulharmos em profundidade na história e no imaginário coletivo das nossas populações, sem abdicarmos a conhecer a maneira como os outros foram fazendo as constituições, inspirando-se nos próprios imaginários coletivos. Trata-se de criar um modelo de sociedade que corresponda ao Moçambique, aos moçambicanos que nós somos. Digo bem, nas nossas instituições tradicionais e modernas, na nossa história colonial, pós-colonial e atual,
nos nossos imaginários coletivos e sociais e nos objetivos das diferentes pessoas. Estamos perto ou longe de... Estamos com esse desafio. Vou dizer que talvez é um desafio até que lanço, é que é importante que a gente aprenda, que a gente tenha como desafio, digo nós, a nova geração, os novos intelectuais, a pensar o direito, a pensar as instituições a partir de baixo. Não são as pessoas que têm que se adaptar a modelos jurídicos ou constitucionais feitos fora, são os modelos constitucionais e jurídicos que têm que ser parturidos, auridos, aculturados a partir dos imaginários coletivos das populações. Quando fala da ausência de ideias no debate político nacional, como é que perspectiva o debate na futura Assembleia da República? Olha, estou mesmo longe disso. Ainda nem pensei, nem me imagino, não foi uma das coisas que eu de facto pensei e equacionei. Uma coisa que eu lhe posso dizer é que um dos outros elementos que é fundamental para nós como filósofos e aquilo que pode ser a nossa contribuição, e dos juristas também, ou dos sociólogos, da ciência política, é fortalecer as instituições. De facto, na nossa Constituição e naquilo que são as constituições democráticas no mundo, o Parlamento é o parlatório público, é o lugar onde de uma maneira contraditória os representantes das populações, dos povos, dos grupos se encontram para discutirem e para deliberar e para encontrar uma solução. Quer dizer que, independentemente daquilo que será o debate, é imperioso para nós fortalecer as instituições, conferir-lhes toda a dignidade que merecem. Dignidade não significa mais dinheiro, não significa salários maiores. Dignidade significa que sejam representantes de facto dos ideais das pessoas, o que supõe que eles os conheçam, que eles de facto estejam em contacto direto com as preocupações das pessoas, que as traduzam em palavras jurídicas e políticas para serem compreensíveis e que as populações, mesmo aquelas que representam os partidos que perderam ou que são minoritárias, tenham espaço e tenham a sua palavra a dizer. Ora, o que acontece é uma contradição que eu queria partilhar consigo e com as pessoas que nos ouvem. É que se a gente pensar no que acontece neste momento, o que está a acontecer neste momento e aconteceu desde os últimos anos, depois da situação de guerra que nós conhecemos em Muxunga nos últimos tempos, foi bom que os principais protagonistas dos partidos se encontrassem no Kichisan. Isso ajudou-nos a sair deste clima de guerra e oxalá que esse sistema de diálogo entre partidos continue para não recairmos de novo naquilo que seria uma terceira guerra entre nós e que podia nos ser fatal. Porém, as Kichisan compreendem um defeito enorme. Primeiro, é que nas Kichisan só fala Frelimo e Arranam. Quer dizer que parece que é preciso ter armas para ser tomado a sério para poder discutir. É termos uma democracia militarizada, uma democracia armada. Isto é uma anomalia democrática. Segundo, o lugar do debate público não é Joquichissano entre Renamo e Frelimo, tem que ser o Parlamento. Se de um lado qualquer moçambicano, um bocadinho lúcido, está de acordo com as conversões que se passam no Joquichissano, do outro lado, é claro que elas enfraquecem o Parlamento e a sua função política institucional. Posso dizer mais, quer dizer que até há alguma coisa contra as instituições democráticas, que as decisões principais sejam tomadas num lugar extraparlamentar e o Parlamento se torne um lugar simplesmente de assinaturas daquilo que foi decidido fora. Então é preciso redar ao Parlamento toda a sua dignidade, todo o seu lugar, todo o seu espaço naquilo que é o organigrama constitucional do país que é o nosso. O diálogo se tem que continuar, como tem que continuar, temos que fazer com que ele se passe no Parlamento. Temos que fazer com que o Parlamento integre no seu funcionamento e no seu organigrama um debate sério que não inclua simplesmente dois partidos, mas que todos sejam presentes. Mas dentro de um quadro institucional, dentro de um quadro juridicamente legal. Quando fala aqui da democracia militarizada que está a caracterizar o nosso país na atualidade, relembra aquilo que foram os últimos acontecimentos que mexeram com a vida dos moçambicanos, que mexeu com a vida dos moçambicanos. Refiro-me à instabilidade política com foco no Muxunga em termos de ataques a civis. Quais foram as grandes razões desta instabilidade e o que é que se pode fazer para evitar que ela se repita? Estes dias eu estava a ler o livro do historiador italiano que fez parte das mediações entre a Frelimo e a Renamo em Roma. E um dos pontos que ficaram claramente delineados do acordo de paz era fazer
do diálogo constante uma das prerrogativas de existência do debate democrático nacional. Diálogo significa que a gente se encontre, que a gente fale, que tenhamos ideias diferentes e contraditórias, mas para que haja diálogo precisa de uma base comum. Essa tal moçambicanidade que existe. Segundo, é a questão do bem-estar do povo, é a integridade do país que é o nosso. É a questão da redução das diferenças, quer regionais, quer nacionais, entre populações, mas também entre classes sociais que estão a emergir no nosso país. Isso é a base de uma democracia exista. Mas, por outro lado, a democracia exige este debate, este diálogo, não simplesmente como encontro para trocar palavras e cedências, mas como lugar de confrontação. Mas quando a gente se confronta, quando eu tenho razão, a senhora tem que ser capaz de dizer que a senhora não tem sempre razão. A senhora tem que ser capaz de dar-se conta que muitas vezes, mesmo convencida de ter razão, para que nós possamos ter um espaço de diálogo contínuo juntos no futuro, é preciso que haja cedências recíprocas. Não ceder sobre convicções principais. Por exemplo, esta coisa que estão a tentar fazer agora, o que acabaram fazendo, ouvi hoje na rádio quando vinha, criar a figura de uma espécie de não sei o quê, de um representante da oposição que tenha prerrogativas, tenha bens e etc. Isso é uma espécie de compromisso que não é necessariamente democrático. É simplesmente uma acomodação. Se a Renamo e a Frelimo se acordarem em que a Renamo tinha que ter dinheiro, como foi acordado, ou ouvi dizer nos meios de comunicação, estamos a entrar num sistema quase como aquilo que aconteceu em Angola, entre a UNITA e a MPLA. A gente dá visitas e ficam calados. O diálogo não tem que ser isto. O diálogo tem que ser, primeiro, baseado nas necessidades do povo. E não se trata de compromisso entre políticos, não se trata de acomodações. Trata-se de meter o povo como elemento principal. É o tal demos, o tal povo. E o debate, o diálogo que tem que existir é em função do povo. O meu pai perguntou-me uma vez, antes das eleições, o Dhlakama tem razão, por que não governam juntos? A minha resposta é não tem que governar juntos. É bom que haja uma oposição. É bom que haja alguém que possa vir dizer-nos isto não funciona bem. É isso que anima a democracia. Não se trata de um diálogo para fazer compromissos e cedências recíprocas. Trata-se de meter o povo em primeiro lugar. Ora, aqueles inventos de Mushungwe foram a um filósofo contemporâneo, Finkielkraut, que fala da derrota do pensamento. Eu te chamaria de derrota do diálogo. Só há conflitos militares num país, só se chega a lugares extremos quando o diálogo não existe. Quer dizer, a Jwakishi Sano, não como instituição, mas como forma de diálogo contínuo entre partes, devia estar inserido na maneira de organizar a vida política moçambicana. Eu falei num dos livros de contrato político. O contrato político significa meter a paz, meter o diálogo como único critério legítimo, única coisa que é aceitável num país de direito entre protagonistas que pensam diferentemente. Mas é preciso que haja diálogo, é preciso que haja cedências, é preciso que as pessoas se entendam. E sempre que alguém levantar a mão para dar uma bufatada ao outro, há uma derrota. Quer dizer que não fomos capazes de encontrar no diálogo o centro nevrálgico de nossa confrontação e do nosso debate político. Isso para dizer que a democracia é um instrumento inquestionável de consolidação da paz no nosso país. Primeiro, quero dizer que Moçambique optou pela democracia. Aliás, nós nunca escondemos, já? Nós tivemos primeiro uma democracia que se chama de democracia popular. Nós nunca tiramos, desde 75, a ideia de democracia entre nós. Aquilo que estava em causa era o modelo democrático. É que na Primeira República tínhamos uma democracia que se queria popular, do povo, mas com um partido a guiar. O segundo ficou democracia, o popular já está dentro da democracia. Demos, quer dizer, povo, simplesmente que em vez de termos um partido, temos muitos. E as vicissitudes históricas dos últimos anos mostraram que a única maneira de sairmos dos conflitos é sermos capazes de reconhecer reciprocamente como protagonistas. A guerra só acabou quando a Frelimo e a Renamo se reconheceram em Roma. E o conflito agora só acabou quando meteram-se a falar na Jwakishi Sano e se reconheceram na Jwakishi Sano. Quer dizer que só o reconhecimento entre partes, só o diálogo, quer dizer, a democracia. Mas insisto, não é diálogo entre partidos, é diálogo entre partidos enquanto representantes do povo. Os interesses primordiais e fundamentais, quando são dos partidos, entramos numa partitocracia e saímos de uma democracia. Muito obrigado. Vamos retomar esta
análise da atualidade política nacional na segunda parte desta entrevista. Não saia daí, nós voltamos dentro de instantes. Até já. Bem-vindo à tarde informativa. Caro telespectador, seja bem-vindo ao programa O País Econômico. À quinta-feira, Boaventura Mocico, os melhores analistas, trazem à tela a economia do país e do mundo. A questão da educação, a questão da formação, é o grande calcanhar daqueles que encontrou Moçambique. Se você tem o dinheiro, a certa altura vai consumir. A nossa cultura é uma cultura consumista, não é uma cultura de investimento. Eu ia fazer mesmo essa pergunta. Peço desculpas, porque eu de facto não consigo entender. Explicaste. Vai ser muita construção sem que eles tenham um plano. Então, a qualidade de energia em que Moçambique é penalizada, em parte também deve-se a estes aspectos. Se eles acelerarem este processo, nós no próximo ano estamos neste indicador, o problema está resolvido. A atualidade econômica em debate. Muito boa noite, bem-vindo à segunda parte do Grande Entrevista. O nosso convidado é o Dr. Severino Ngwenya, com quem analisamos a vida política nacional. Dr. Severino Ngwenya, o líder da Renamo está nos últimos tempos a visitar várias províncias do nosso país, com exceção do Sul. Já esteve em Manica, Tete, Nampula, Quilimane, agora em Nampula, a passar uma única mensagem, essencialmente a imperiosidade de criação de um governo de gestão. No seu entender, o que seria um governo de gestão? No meu pequeno entender, é que o governo de gestão é aquilo que devia estar acontecendo em Moçambique agora. Chama-se governo de gestão, normalmente, quando um governo está a cessar as suas atividades e está a abrir espaço para a emergência de um outro. O presidente Guebuza é o presidente de Moçambique, o parlamento é o parlamento moçambicano, mas já nós temos novo presidente e já temos novo parlamento. Então, no período que vai da eleição do novo presidente até a tomada de posse, a isso chama-se normalmente e tecnicamente o governo de gestão. Eu falei com o Mushanga, posso dizer, não há nenhuma conversa, e eu perguntei o que é que ele entendia por isso. Perguntei o que é que o chefe dele entendia por governo de gestão. Ele disse-me que o objetivo, de facto, é reestruturar o prédio do Estado. Primeiro é refazer a CNE, é despartidizar o Estado, e criar praticamente uma diferença enorme entre Estado e partido, o que vai permitir, numa segunda fase, que os partidos concorram em pés de igualdade. Esta reivindicação é justa e é legítima. A linguagem utilizada é que não está muito correta. Eu penso que o Presidente da Câmara diz duas coisas importantes. A primeira, que me parece importante, é que o que ele chama de governo de gestão devia ser um governo de programa com vista à reforma das instituições. Não devia chamar-se um governo de gestão. A segunda coisa, a coisa interessante que eu encontro é que o Presidente da Câmara lançou uma ideia. E é uma das poucas vezes que os políticos dos últimos tempos lançam uma ideia que pode ser e deve ser acatada pela classe intelectual moçambicana para pensar nela. Quer dizer, uma ideia. É preciso encontrarmos uma solução política, discutida, concertada, para sairmos da situação de impasse que nos encontramos. Isto é que é interessante. É sobre isto que temos que discutir. A primeira coisa é, quem tem que discutir esta ideia? Nós podemos deixar que a discussão seja feita simplesmente entre a Frelimo e a Renamo, como dissemos antes no Kishi-san. Nós podemos alargar
o debate a outros partidos, que estão representados no Parlamento ou não. Mas eu penso que depois do que nós assistimos na Primeira República, depois do que assistimos em Roma, depois do que assistimos em Muxungue, nós fomos capitalizando uma experiência política ou histórica, fomos acumulando uma experiência, fomos tendo um nível de participação e de interesse pela coisa política, mesmo que seja por medo, daquilo que chamou-se a emergência de uma cidade civil. Eu penso que seria necessário, alguém propôs uma vez no encontro entre intelectuais e professores, até Estados Gerais. Numa entrevista recente, Oscar Monteiro dizia que quando saímos da Primeira República, fizemos acordos de paz, não tivemos tempo, ocasião para discutirmos o modelo que queremos. Eu penso que temos que colher o que está a acontecer agora, o impasse em que nós estamos, como uma crise no sentido chinês. Os chineses chamam crise uma oportunidade de novas coisas. E eu penso que devia ser uma oportunidade para pensarmos todos juntos a um modelo de sociedade que correspondesse ao imaginário social de Moçambique. Penso que devíamos convocar um debate geral do povo moçambicano que nós temos, com representantes políticos, claro, mas também de outros níveis de sociedade, religiosos, sociedade civil, intelectuais, académicos, etc., e pensarmos qual é o modelo de sociedade que nós precisamos para que de cada 4 ou 5 anos não recaiamos em cada eleição, em cada período de crise, em tiros em armas e desmilitarizemos a nossa democracia, desindividualizemos a nossa sociedade. Tenhamos em conta, somos 23 milhões, se cada um consegue encontrar alguma coisa na vida, é porque foi educado e vive neste povo. E como é que nós vamos fazer o retorno daquilo que a situação de ser moçambicanos nos permitiu? Penso que, mais do que nunca, temos condições reais, mas também temos a exigência e o imperativo de fazermos a abertura de um grande diálogo de sociedade, e é nisto que penso que o que o Presidente da Câmara está a dizer é interessante. As modalidades de tal discurso, de tal debate, não sei dizer quais deviam ser. Sei dizer que os Estados Gerais seria um debate muito alargado de sociedade para encontrarmos um modelo que nos corresponde. E penso que, quero insistir, mais do que nunca, os jovens intelectuais, os mais velhos, a primeira geração e a segunda, aqueles que fizeram luta armada, aqueles que fizeram luta de resistência, aqueles que foram assim das universidades, deviam nos mobilizar todos para encontrarmos alguma coisa, algum modelo de sociedade que corresponda aos imaginários coletivos nacionais, que sejam capazes de responder em termos de dinâmica aquilo que são as exigências nacionais, para sairmos, insisto, deste ir e vir contínuo a cada 4 anos de coisas que chamamos fraude, chamamos roubo, chamamos enganos, mas que no fundo acabam penalizando aqueles que são os mais fracos. Em Muxungue não morreu a senhora. Nós tínhamos de avião, voávamos, mas as pessoas morriam. E quando não morriam com balas, morriam porque tinham de dormir no mato, talvez tinha animais, ou tinha bandidos. Então quero dizer que nós continuamos a ser cúmplices, de certa maneira, na morte de muitas das pessoas, os mais fracos da nossa população. E democracia, já que a senhora falou de moral, significa velar para que aqueles que são mais fracos dentre nós, das nossas sociedades, esta ideia de Rousseau no contrato social, possam ser de facto protegidos. Então temos que ter um modelo social integrante, que englobe todos, que despartidarize, eu não diria o Estado, como o Dhlakama diz, mas despartidarize a política. Mostrar que os partidos políticos são um dos elementos contribuintes e fatores da política, mas quem faz a política devia fazer de facto é o povo. Minha questão é como fazer com que de facto o povo, os moçambicanos, os mais pobres, os que estão no interior, que não sabem ler nem escrever, possam ser protagonistas na tomada de decisões dos problemas que lhes dizem respeito. Outra mensagem não menos importante que o líder da Renamo vai difundindo por estas províncias por onde tem passado é referente à promessa de não voltar a pegar nas armas, de não fazer a guerra. Em alguns momentos até bastante categórico, e noutros com um porém, um condicionalismo de ver as suas vontades satisfeitas. Que leitura que faz desta postura do líder da Renamo numa altura em que a Assembleia da República realiza uma sessão extraordinária onde debateu e aprovou já aquilo que é o estatuto de líder da oposição? Eu e a senhora temos uma certa idade, apesar de eu ser um pouco mais velho. E quando somos adolescentes, jovens, homens e mulheres, até maduros,
quando estamos namorados, estamos apaixonados por uma menina ou um rapaz, nós prometemos amá-la para a eternidade. Mas o valor da nossa promessa de amor vale por aquilo que vale a nossa palavra naquele momento. Porque nós mudamos. O homem que eu era 20 anos atrás não é o mesmo de hoje. O que eu disse à minha mulher quando eu disse que eu amava-te, eu era sincero. Dizia porque pensava. Mas com a minha mudança de vida, da minha estrutura de pensamento, eu fui mudando. Posso encontrar outra mulher e amá-la verdadeiramente. Eu não menti quando disse que amava. Eu dizia a verdade naquele momento. Mas a vida, as circunstâncias fizeram que os meus sentimentos fossem alterados, fossem outros. Então eu não meto em dúvida a palavra do Presidente da Câmara. Não meto em dúvida que ele possa dizer sinceramente não quer voltar para a guerra. Mas aquilo que faz com que ele não volte para a guerra, ou que não possa voltar para a guerra, não é tanto a palavra ou a promessa que ele nos faz hoje. É a criação de condições políticas que impeçam que a política se transforme, insisto, numa política militarizada. É criar condições para que a guerra não possa voltar a ser a resposta política aos diferendos que os protagonistas na política nacional possam ter. Insisto, é fazer um contrato social para que entre os mais pobres e os mais ricos a discrepância se atenue e não aumente. É fazer um contrato político para que a única maneira de fazer política lícita, legítima, dentro do país que é Moçambique, seja a palavra, discussão e diálogo, é fazer um contrato cultural para que as nossas instituições possam ter a sua vida a partir dos imaginários coletivos nacionais. A política tem sido conotada como um jogo sujo. Neste contexto, coloca-se muitas questões ao de cima. É possível ainda argumentar a favor da relação existente entre ética e política, ou se trata de campos que podem se excluir entre si? O conceito de política, um dos primeiros livros que nós temos sobre a política data de Aristóteles, estou a falar do quarto século antes de Cristo, e praticamente esse livro continua, os tratados de Aristóteles sobre a política continuam a ser mantidos como referência. Quer dizer que Aristóteles continua a ocupar no imaginário coletivo de filósofos da política, sociólogos ou politólogos, um lugar proeminente. Pois bem, a política nunca foi dissociada da ética. Para Aristóteles, a política era uma ética social. Quer dizer, não vamos nunca poder dissociar a política da ética. Quando nós vivemos juntos, porque o ser humano vive com outro, usando política onde Aristóteles, o fato de que somos animais sociais, para podermos viver juntos, nós mantemos regras. Se cada um de nós respeitasse as regras, se a gente pega num espaço de terreno e dividíssemos entre nós, e cada um ocupasse o seu próprio terreno, nós não precisaríamos de justiça, nem de polícias, não precisaríamos nem de juízes, nem de advogados, porque cada um respeitaria o seu espaço. A emergência do direito como punição, ou da política como regulamentação de conflitos entre pessoas, resulta do facto que a ética veio a falhar. Eu quero dizer que o descalabro da primeira grande democracia do mundo, que é aquela de Atenas, que acabou desfazendo-se totalmente, surgiu exatamente quando a ética deixou de fazer parte integrante, ou deixou de ser o substrato essencial do debate político entre cidadãos. Este problema nós temos em Moçambique, mas temos na Itália, temos em Portugal agora. Este problema tivemos com o roubo de votos nos Estados Unidos e na Flórida, até nas últimas eleições. Este problema temos com a emergência do grande individualismo que contradistingue praticamente as oligarquias que governam o mundo em que nós vivemos. Nós temos isso ligado ao ultraliberalismo, onde o dinheiro deixou de ser um meio para atingir fins, mas tornou-se ela mesma uma finalidade. Quer dizer que onde falha a moral, a política perde o seu verdadeiro sentido. Quer dizer que o povo deixa de ser o elemento central das confrontações entre partes na luta pela melhoração da condição de vida e da existência de todos. E a ética pode reabilitar a consciência dos seres humanos? É a única coisa que pode reabilitar a consciência. É preciso retrazer a ética no seu próprio lugar. É preciso retrazer a ética como substrato principal. A palavra ética, o conceito mesmo de ética, se quisermos ainda mais fora de moral, está ligado aos costumes. É a maneira como vivemos uns com os outros, como nos respeitamos, como sabemos onde termina o meu espaço e começa do outro, que permite aos indivíduos viver juntos numa sociedade. É o que nós chamamos de política. Quer dizer, se as pessoas não têm os costumes, a maneira de viver de uma maneira respeituosa,
de tolerância, de abertura uns com os outros, o que nós vamos encontrar é a felicidade. Eu vou lhe dizer isto de maneira talvez diferente, talvez seja mais clara. O que nós procuramos, o que eu procuro, o que a senhora procura, o que procura qualquer cidadão moçambicano e mundial, no tempo e no espaço, é realizar-se, ser feliz. E nós fazemos tudo aquilo que nós podemos para sermos felizes. Aulas à noite, estudamos, corremos, vamos a machambas, mas o objetivo é ser felizes. E isso é lícito que seja assim. Porém, o problema é, podemos sacrificar a felicidade dos outros em nome da nossa felicidade. É lícito que a gente mate, esfolhe, roube o miúdo que vem com armas, PKMs, aquele que vende droga, aquele que trafica o dinheiro público, aquele que assina contratos em que pede percentagens para ele, está à procura da sua felicidade, mas está à procura da sua felicidade em detrimento do bem-estar dos outros. Quer dizer que quando o bem-estar dos outros deixa de estar no elo central das preocupações de quem faz política, então cai-se no individualismo. Nós vivemos todos como indivíduos e sociedades numa corda bamba, entre o egoísmo e o altruísmo. E é um fio muito, muito, muito ligeiro. Nós podemos tanto cair na parte do egoísmo como do altruísmo. E quando a gente cai no egoísmo, sacrificamos todo o tecido social, as comunidades, as famílias, os mais pobres, a favor dos nossos interesses individuais. A única coisa que pode salvar uma comunidade é de fato que os indivíduos, sem abandonarem a busca da própria felicidade individual, tenham em conta que ela só se pode realizar porque são membros de uma comunidade. E como é que analisa, do ponto de vista ético, a agenda da última sessão extraordinária da Assembleia da República? Quer dizer que a Assembleia da República teve 4 ou 5 anos para legislar e tomar decisões. Algumas decisões não foram tomadas, deviam ter sido tomadas. Talvez ela não tenha sido célere, não quero chamar laxista, mas devia ter feito um bocadinho mais durante o tempo que teve como tempo de legislação. Agora está a tomar decisões no momento em que ela mesma, ou alguns deles já nem são ou não serão daqui a 2 meses parlamentares. Quer dizer, boas maneiras, agora falo de ética política, seria até não tomar decisões que criem obrigatoriedade e empenhem um parlamento eleito que ainda não tomou posse. Por isso mesmo já tem de anormal. E a agenda é extremamente rica e contraditória para dizer que alguns debates e decisões deviam ter sido tomadas antes, e se não foram tomadas até agora, já que esperamos muito tempo, era melhor, por uma questão de princípio e de respeito, ser deixada para o Parlamento a seguir. Qual deve ser o papel da academia na influência do pensamento político nacional? Sabe, este é um tema muito interessante e muito importante. Algumas vezes nós somos solicitados, eu como todos os outros, solicitados em 2 ou 3 sentidos diferentes. Nós somos solicitados a fazer programas, a ensinar, a dirigir teses, a abrir doutoramentos. Eu fui estudado a fazer um programa de filosofia para a sua reintrodução. Aí nós temos que dar a mão. Isso é a nossa contribuição. E é nosso dever fazer isso. É isso que justifica a existência de uma academia. Nós temos que pautar pela qualidade, pela produção de ideias e fazê-las circular. Nós temos que alimentar com as nossas ideias, com as nossas lucubrações, com as nossas experiências, com as nossas bagagens culturais, aquilo que tem que ser a vida política de Moçambique. Seria bom que escrevêssemos livros e que cada candidato ou cada partido tivesse 30, 40 opiniões diferentes trazidas por intelectuais moçambicanos, que ele pudesse dizer o que lhe convém mais, para alimentar o próprio conhecimento, a própria vida política, a própria vida ativa que ele tem como membro de uma elite política. Nós pertencemos a uma elite intelectual. Mas nós, de vez em quando, somos solicitados para outras coisas. Solicitados para entrar num partido, fazer um programa para este ou para aquele, etc. Quer dizer, podemos ser cooptados. E há muita cooptação que existe. Quer dizer que também aí os interesses individuais acabam tendo uma prevalência em relação àquilo que devia ser a nossa função. A palavra intelectual mesmo tem a ver, desde que ela nasceu, o caso de Dreyfus na França no século XIX, nasceu com aqueles que tomaram posição em favor da justiça. Quer dizer que o verdadeiro intelectual não é aquele que sabe muito, este é um sabichão, é uma enciclopédia ambulante, esse é um erudito. A intelectualidade tem que rimar com a busca da justiça.
e a nossa função é buscar a justiça. Isso tem que ser entendido por nós, intelectuais, mas também tem que ser entendido pelos fazedores de políticas, que nós não estamos contra um partido ou outro, uma família política ou outra, nós até temos responsabilidade de ter uma linguagem compreensível, bem educada. Eu já lhe disse que aquilo que Ortega y Gasset chama de gentileza do filósofo, mas nós temos o dever de pautar e ter sempre em vista não aquilo que é bom para um partido, não aquilo que é bom para um aparato, mas aquilo que é bom para o povo a que nós pertencemos. Esta é a contribuição específica que nós podemos dar e devemos dar para o nosso país e povo. Neste momento penso, quero insistir no que disse antes, estamos num momento difícil, mas num momento crucial para mim. Que nós podemos sair-nos com acomodações, que estamos a fazer, e vamos nos sair como fazemos sempre. Nós podemos nos sair com pacificações, com reformas mais ou menos cosméticas nas nossas constituições, nas nossas leis, mas talvez seja o tempo em que nós possamos, como intelectuais, trazer a nossa contribuição para que Moçambique não seja melhor, mas seja menos pior do que ontem. Última coisa que nós vemos neste momento é o momento em que se pensa no novo governo. Muita gente está a pensar a ser candidatos indiretos, a tentar ver como vai ocupar um espaço. O papel do intelectual não é ocupar espaços políticos, é ser uma elite intelectual, ser um produtor de ideias, estar dentro do debate nacional como aquele que alimenta o debate de ideias com a produção de seus pensamentos, sabendo a priori que o seu lugar não é fazer política. O meu papel não é ser ministro de nada. O meu papel é pensar e trazer ideias em função do bem comum, no respeito do povo, no respeito das instituições e no respeito dos atores políticos. Quando fala do papel do acadêmico e cria esta distinção de ser acadêmico e ser político, como é que olha para o fato dos governantes africanos permanecerem muito tempo no poder e criando aqui esta ideia de que os políticos em África vivem da política e não para a política? Íamos entrar num campo completamente vasto e diversificado e não sei se tem uma resposta única e unívoca para tudo. É preciso ver que a geração que está no poder hoje continua a ser, em muitos países africanos, a geração que libertou os países africanos. Então, é legitimada pelas oposições que fizeram, às lutas que fizeram aos regimes coloniais. E eles sentem-se legitimados a continuar no poder. Isto é um aspecto. Um segundo aspecto que é muito importante, e sobretudo em Moçambique, é que as oposições nasceram numa conjuntura muito estranha entre fatores étnico-tribais, na nossa região, entre as agressões localizadas na Rodésia ou na África do Sul, no quadro da Guerra Fria, etc. Então as elites no poder veem muitas vezes as oposições como a continuação de uma veleidade colonial ou neocolonial dos países ocidentais, o que não é completamente falso. Mas isto acaba fazendo com que eles vejam a função deles como a garantia de liberdades do povo. Só que de tanto olharem para eles como libertadores do povo, acabam sendo o contrário do que pretendem ser. É o caso do nosso Mugabe no Zimbábue, é o caso de famílias como o Bongo no Togo, em que passa-se de pai a filho, etc. Porque quem legitima e garante essas democracias não são as populações, não são os povos, que eu dizia antes, mas são os governos estrangeiros que lhes enchem de dinheiro ou que lhes protegem, como é o caso dos militares franceses em toda a África francófona. Um outro elemento que subentrou nos últimos tempos e que para mim é muito preocupante é o Tribunal Internacional da Haia. Um tribunal que só julga dirigentes africanos. Quando foi preso na Inglaterra por ordem de um juiz espanhol, aquele antigo presidente do Chile, como é que se chama? Pinochet, eu me recordo a discussão que tive na Suíça com muitos colegas, entre os quais chilenos, que diziam, foi bem que foi preso. Eu não estava nada contra o fato que Pinochet fosse preso. Achava estranho que quem prendesse Pinochet, em nome do que eles chamaram de delitos contra a humanidade, fossem ingleses e espanhóis. Porque a partir de então se legitimava em nome desse direito que qualquer presidente africano pudesse ser preso e trazido num tribunal. Se isso fosse uma constante para toda a ordem política internacional, não havia problemas. Simplesmente que o presidente Bush fez guerras, nós nos encontramos as armas, ele não tem problemas.
O Tony Blair participou, ele não é acusado absolutamente de nada. Se pensarmos no golpe de Estado que Kissinger ordenou, se pensarmos naquilo que devastaram na África do Norte, se pensarmos na invasão que foi no Mali há pouco tempo atrás, vamos ver que os presidentes dos países do norte do mundo podem fazer tudo o que querem em nome dos interesses nacionais e isso não tem consequências. Os presidentes africanos correm sempre o risco de ser apanhados num avião no aeroporto e trazidos ao tribunal. Isto faz com que alguns presidentes não queiram sair, porque sabem que o dia mesmo que saem podem ser objetos de perseguições. Há muitos fatores que fazem com que estes presidentes queiram eternizar-se no poder. Do ponto de vista moral, e apesar da ingerência externa e deste perigo que uma certa comunidade internacional impõe às políticas dos países do Sul e da África em particular, do ponto de vista moral, nada justifique que a gente queira se eternizar no poder, que queira ser Deus no lugar de Deus e queira ser novos monarcas como Bokassa no continente africano. Temos que, neste equilíbrio difícil entre problemas internos e veleidades neocoloniais externas, encontramos um equilíbrio para que o povo possa estar em primeiro lugar, e o povo só pode estar em primeiro lugar não com homens messianicamente no comando para a eternidade, mas com a tomada de palavra e a participação direta nos problemas que são os seus. As recentes descobertas de exploração dos recursos naturais em Moçambique e em África está a criar muita expectativa em torno dos moçambicanos e dos africanos numa perspectiva global. No caso de Moçambique, existe uma desigualdade social muito grande, a pobreza ainda está a afetar mais de 50% da população. Qual deve ser a estratégia nacional de exploração destes desafios para que possamos ter um crescimento com desenvolvimento? Olha, eu não sou talvez a pessoa mais indicada para falar daquilo que é uma estratégia de exploração de recursos e a maneira de utilizá-los para o bem-estar de todos. O que eu posso constatar, em primeiro lugar, é que é uma sorte e é um bem que o nosso solo, a nossa terra, tem esses recursos. Mas só vai ser uma sorte se nós tivermos capacidade de retirá-los do solo, de utilizá-los para melhorar a condição de existência de todos. Porque também podem ser duas coisas. O início de um conflito de elites e de grupos que querem se apoderar de recursos a benefício próprio, o que pode aumentar a estratificação social entre os mais pobres e mais ricos. Segundo, pode ser um perigo para a divisão regional do país, em que populações ou pessoas que se encontram a viver em zonas privilegiadas se digam, afinal de contas, nós temos riquezas no nosso solo, mas elas beneficiam pessoas que até por acaso não vivem nessa região, estão longe. Quando digo isto é que a maior parte da burguesia moçambicana está no sul, está em Maputo, e essa burguesia não é de Maputo, não nasceram no Maputo. Que você seja de Cabo Delgado, de Inhambane, muitas das pessoas que têm os capitais vivem no Maputo. E as populações das regiões podem começar a dizer, afinal de contas, existimos nós, existem eles. Nós somos os pobres que estão nos lugares onde trabalham. Ontem a televisão mostrava rapazes que diziam moatize e senhoras que quando comiam tinham carvão na própria comida, mas quem tira benefício disso encontra-se a almoçar ou a jantar no hotel Polar no Cardoso. Isso pode ser um perigo. O terceiro perigo pode ser esta forma de neocolonização ou da emergência de interesses externos a Moçambique, que foi aquilo que aconteceu em muitos países que tiveram recursos. Então o recurso, em vez de ser uma bênção, torna-se uma maldição. Eu queria aproveitar para dizer isto. Uma das maneiras de aproximarmos-nos, sob o ponto de vista das instituições das pessoas, de fortalecermos as instituições e de garantirmos a unidade nacional, é levar as instituições republicanas para o lugar onde as pessoas se encontram. Eu já venho pregando esta oração há muito tempo. Não há nenhuma razão para que a Presidência da República, o Conselho de Ministros, o Tribunal Constitucional, o Parlamento, esteja todo em Maputo. Maputo está na parte mais extrema de Moçambique. E ela foi capital por razões e veleidades de ocupação
do porto de Maputo pelos Boers no século XIX. Hoje, este perigo desapareceu. Nada justifique que as instituições não se aproximem mais das pessoas. Que estejam lá onde as pessoas estão. Eu disse isso antes dos recursos serem descobertos. E penso que é tempo de pensarmos que não é nomeação de pessoas do Norte ou do Sul que aproximam o Estado da população, é que as pessoas pensem que as instituições do governo e de justiça estão perto delas. É que elas sintam que o Estado moçambicano está perto delas. E essa é a melhor maneira de fazer com que a descoberta de riquezas no centro e no norte não crie novas realidades de conflito e de divisão no nosso país. Mesmo para terminar, qual é o grande desafio que terá o próximo governo em Moçambique? O desafio que nós vamos ter, eu gostaria de dizer que eu gostaria que este desafio não fosse do governo, que fosse um desafio dos moçambicanos e da elite política, económica e intelectual, porque, feliz ou infelizmente, as sociedades são governadas por elites, fosse aquela de encontrar um mecanismo, naquilo que discutíamos antes, segundo a proposta da Cama, para encontrarmos uma reforma do nosso quadro político que permita criar um modelo de participação. E quando digo modelo de participação, que paute constantemente pela justiça. Deixa-me lhe dizer que justiça não quer dizer tribunais. Justiça não quer dizer advogados. Justiça não quer dizer juízes. Justiça quer dizer a possibilidade dos cidadãos poderem ver juntos. Se a senhora tem um vizinho e o seu vizinho tem um litígio consigo porque tem uma árvore que não se sabe se é no seu terreno ou do seu vizinho, o juiz é capaz de dizer que aquela árvore pertence à senhora. A senhora pode passar toda a vida com um vizinho com quem não fala. Até o dia que há bandidos que entram na casa do seu vizinho e não entram, porque ainda bem. Porque a senhora aceitou a sentença do juiz, mas não gostou, não está de acordo com ela. Ele fez justiça. Não é justiça que falo. A justiça, senhora, é uma costureira. O que é que faz uma costureira? Pega fios diferentes e cose para fazer um tecido. Quanto mais o tecido for sólido, mais nos aquece, mais nos protege. Então, o grande desafio que nós temos em Moçambique, insisto, não só o governo, mas todos nós, é criarmos justiça, uma justiça costureira, que possa permitir que os moçambicanos, grandes e pequenos, ricos e pobres, de raças diferentes, de etnias diferentes, possam viver juntos, porque só vivendo juntos, conversando juntos, dialogando juntos, podemos construir um Moçambique, não digo melhor, um Moçambique menos pior. Muito obrigado por esta análise, foi um prazer enorme tê-lo neste programa. Nós voltamos numa próxima oportunidade, não saia daí, fique com a restante programação da STV. Boa noite.